Amigos ouvintes, estamos trazendo aqui na entrevista do dia, como anunciado, o bate-papo com o deputado federal Rogério Peninha Mendonça, que fala conosco direto de Brasília, para falar como está este clima na capital federal, após, na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados dar início a este processo de impeachment da presidente Dilma. Apesar de ser algo muito trabalhoso, complicado inclusive, nós vamos conversar com o deputado Peninha para falar como está o clima no dia de hoje, enfim, nesses últimos dias em Brasília. Deputado Peninha, mais uma vez, uma satisfação conversar com o senhor. Brasília está se movimentando, digamos assim, de uma forma que não era vista há mais de 20 anos. E como que está esse clima entre o PMDB, entre o PT? Como que o senhor está vendo isso direto de Brasília? Deputado, obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É uma alegria muito grande poder estar conversando com todos vocês. Mas sem dúvida, Jefferson, nós estamos vivendo aqui em Brasília, nesse momento, um clima muito difícil, né? Um clima bem complicado. Eu ontem à noite ainda, ao chegar em Brasília, já recebi ligações de diversos deputados de todas as alas me convidando para reuniões. Hoje de manhã, da mesma forma, eu tenho até o meio-dia ainda 4 reuniões já programadas com o PMDB e com outros grupos, onde estamos discutindo o nosso encaminhamento e o nosso voto, até eu diria, em relação a esse processo de impeachment e todo o clima. O clima é ruim e eu diria que em relação ao PMDB ficou pior ainda com a carta do Michel Temer, a presidenta Dilma, demonstrando o seu descontentamento com a maneira com que ele sempre foi tratado, sempre colocado no segundo plano em relação às políticas de governo e às decisões de governo. Ou seja, nós percebemos, inclusive pelas redes sociais, um clima de total descontentamento com o próprio governo e na nossa região, pior ainda. E até vou relatar, por exemplo, o que aconteceu comigo no fim de semana aí na região. Eu estava sexta de noite numa reunião em Tuporanga, eu acredito que em torno de 300 pessoas, na reunião nossa com o PMDB, de encerramento do ano, e eu fiz uma pergunta: quem era a favor do impeachment da presidente Dilma, até para mim poder balizar o meu voto. Naquele momento, 100% das pessoas que lá estavam pediram para que eu votasse para o impeachment da presidente Dilma. E também em Dayal aconteceu a mesma coisa, sábado ao meio-dia, também uma reunião com aproximadamente 500 lideranças do partido. Eu disse: olha, eu quero votar, mas quero ter o meu voto balizado pelas bases por vocês, qual é a sugestão? E também lá 100% em Dayal me pediram que eu votasse para o impeachment. Então a gente percebe que a opinião pública, de modo geral, está caminhando nessa direção. E a bancada do PMDB já se reuniu, 6 deputados, e a nossa decisão é darmos o voto em conjunto, todos os 6 na mesma direção. Então, o clima é ruim de todos os partidos, a LDO ainda não foi votada, o orçamento evidentemente menos ainda, se fala inclusive em acabar com o recesso agora do mês de janeiro, né? Para que os deputados não entrem em recesso, ficamos aqui em Brasília, para que possamos votar, estar atentos e acompanhando esse clima, como tu disseste, né? Desde talvez da cassação do presidente Collor, nós nunca vivemos uma situação semelhante. Eu pessoalmente sou favorável, sim, a que nós não tenhamos recesso esse ano, que ficamos atentos, porque o Brasil nesse momento é mais importante do que tudo, do que umas férias dos deputados, qualquer viagem programada de deputados e assim por diante. Eu acho que temos que estar aqui juntos, atentos e pensando, acima de tudo, na governabilidade, pensando no nosso país e os melhores caminhos para o nosso país. Até porque, Jefferson, tu acompanhou, por exemplo, agora, né? Nesse final de semana nós tivemos a eleição na Venezuela, por exemplo, e lá na Venezuela 2/3 do Congresso, ela já foi no sentido da oposição ao chavismo, oposição ao atual presidente Maduro. Eu diria até que essa vitória da oposição na Venezuela
assim como na Argentina está acontecendo, como deve acontecer na Bolívia e vai acontecer impreterivelmente no Brasil, está indicando um esgotamento desse modelo neopopulista que, pelo que eu vejo, vai caminhar nessa direção em toda a América do Sul. A tendência é esse neopopulismo ceder para políticas econômicas mais responsáveis, mais equilibradas, mais estruturadas e, sem dúvida nenhuma, políticas mais consistentes, poderíamos dizer, e que possamos, ao invés de caminhar na direção que o Brasil sempre caminhou, na direção da Venezuela, na direção da Argentina, na direção da Bolívia, na direção de Cuba, nós possamos avançar e mudar o foco das nossas relações econômicas na direção dos Estados Unidos, países da Europa, países que realmente tenham abertura de mercado. Então, o sentimento que se percebe aqui na Câmara dos Deputados é nessa direção. Correto. O deputado, o senhor falou, por exemplo, sobre a bancada do PMDB catarinense, que é pró-impeachment, mas falando sobre os mais de 500 deputados, na sua visão, esse pedido de impeachment conseguirá os 2/3 necessários, deputado Peninha? Olha, não dá para afirmar, Jefferson, porque veja só, a presidente, se ela conseguir 172 votos, ela já consegue abortar o processo de impeachment. Então, o governo está se mexendo. Eu já recebi, por exemplo, ontem e hoje, diversas ligações, pedindo encontros, ministros e assim por diante, tentando convencer. E esse trabalho está sendo feito em cima de todos os deputados da Câmara. Não sei como é que vai ficar a pressão em cima desses deputados, né? Por isso que muitos deputados da oposição, ou seja, que querem impeachment, eles preferem que não tenha o recesso, preferem adiar o recesso para que a população brasileira se manifeste, porque o medo do governo, o governo quer decidir logo, porque está com medo da pressão popular, e essa pressão popular nas redes sociais, nos primeiros 2 dias após o anúncio, elas têm sido extremamente favoráveis à destituição da presidente Dilma em todas as redes sociais, na minha inclusive. Então, eu diria que hoje não dá para a gente afirmar o que vai acontecer. Totalmente definido, vai depender muito da pressão popular, vai depender muito da pressão do governo, dos órgãos do governo, em cima dos deputados, que vão oferecer, evidentemente, muita coisa, vão oferecer emendas, recursos, municípios e tudo mais, para que eles mudem os seus votos. Então, Jefferson, eu vejo que no momento é complicado nós fazermos qualquer avaliação numa ou noutra direção. Correto. Deputado, mas ainda aproveitando, falando sobre isso, é claro, como o senhor mesmo disse, é difícil, mas imaginemos que isso aconteça e que lá na frente o atual vice-presidente Michel Temer tenha que assumir após o processo de impeachment ser concluído e contrário à presidente Dilma. Na sua visão, qual que é a diferença entre Dilma Rousseff e o seu vice Michel Temer numa continuação desse mandato por parte do PMDBista? Bem, a mudança, sem dúvida nenhuma, seria totalmente o foco do governo, como eu te disse, em direção contrária a esse neopopulismo hoje existente, uma política econômica mais consistente, uma política econômica mais responsável, mais equilibrada, e seria um governo de ampla aceitação popular, uma política econômica junto com partidos de oposição, junto com todos os partidos, assim como houve no governo Fernando Collor, em que assumiu o Itamar, na época levando o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, e até se fala numa direção, num sentido parecido. Se fala, inclusive, se comenta que caso realmente o Michel Temer venha assumir a presidência da República, o ministro da Fazenda poderá ser José Serra. Então, evidentemente que os caminhos a serem percorridos num possível novo governo, estando à frente o Michel, ela será totalmente diferente. Mas, repito, é complicado nesse momento podermos fazer um prognóstico em qual direção se vai a favor ou contra o impeachment no momento da votação.
Tá certo. Deputado Peninha, para nós finalizarmos aqui nossa entrevista hoje, nós falamos da presidente Dilma, falamos do impeachment do vice Michel Temer, mas nós não falamos do homem que talvez tenha acendido este estopim, que foi o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na sua opinião, na sua visão, como deputado, essa atitude do presidente Cunha foi uma espécie de vingança? Como o senhor avalia isso, deputado? Bem, na verdade, o presidente da Câmara nada mais fez do que somente desencadear o processo. Agora, todo o julgamento, todo o processo, ela vai ser feito por essa comissão especial de 65 deputados. Essa comissão especial já poderá dizer não houve problema nenhum, ou seja, o presidente, na verdade, da Câmara, ele só se encadeou. E veja só, ele tinha arquivado mais de 60 pedidos de impeachment. Ele, desses mais de 60, ele aceitou um que ele viu como mais consistente. Então, independente da situação dele, o processo é um processo legítimo, constitucional. A Constituição prevê esse caminhamento, é lógico que vai depender dessa comissão especial e depois do plenário tomar uma decisão. Agora, em relação ao presidente Eduardo Cunha, também a nossa bancada já teve uma reunião com ele e pediu que ele até renunciasse à presidência e que ele continuasse, sim, como deputado, fizesse a sua defesa na condição de deputado, mas que abrisse mão da presidência, porque nesse momento, da mesma maneira que existe uma rejeição da população em relação ao presidente Dilma, existe também em relação ao presidente da Câmara, e nós precisamos realmente, a ideia é passar limpo, né, essas figuras e voltarmos para o Brasil, para um desenvolvimento normal, numa condição em que possamos acompanhar, inclusive, as grandes economias de mercado existentes no Brasil e que tenhamos uma administração também mais séria, sem essa contaminação, principalmente dos aspectos ligados à corrupção. Correto. Deputado Peninha, nós queremos imensamente agradecer aqui sua participação. A gente sabe que esses últimos dias são dias corridos e ainda serão muito corridos, com muitos compromissos, mas muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui para a Rádio Educadora de Itaí, deputado. Agora mesmo, enquanto está falando, eu recebi uma ligação do deputado Mauro Mariani, pedindo e me chamando urgente para conversar com ele, para trocar umas ideias em relação a todo esse processo. Realmente, a coisa que vai esquentar e vamos ter muito trabalho agora nessas 2 últimas semanas de trabalho legislativo ainda este ano.